Oi. Olá! Olá! Com você? É isso aí. É isso aí. Entrando em sintonia com vocês. Hoje mais cedo. Bom dia, Guaratinguetá. Bom dia, Planeta dia. Terra. Está aqui. Tem que ser mais cedo hoje porque eu quero conversar com esta mulher e ela tem esse tempo. Ela é ocupadíssima, mas então... E o Sintonia tem essa versatilidade. Vai aonde as pessoas estão, não é? E vamos compartilhando, porque conhecimento só é válido se for compartilhado. E é o que nós vamos tirar dela hoje, não é? É isso aí. Doutora, para quem não conhece, Heloísa Bazarelli. Heloísa, obrigada novamente. Querida, imagina, um abraço de bom dia. Obrigada pelo convite. É tão bom estar com você. Oh, que maravilha. Uma jornalista consagrada na cidade, que sempre traz coisas boas pra gente. Seu convite é irrecusável. Maravilha, eu que agradeço. Eu liguei para ela e falei, Heloísa, topa falar sobre... Aí eu chegando perto. Espiritualidade? Top. Por que isso? Porque eu acho que nós estamos sentindo falta disso no mundo de hoje, não estamos? O mundo está carente, né, de amor, e a espiritualidade nada mais é do que a possibilidade de você se reconectar com aquilo que é sagrado, com aquilo que é divino, com aquilo que realmente importa na nossa vida, né? O turbilhão do dia a dia nos arrasta, né, Neuza? Faz com que a gente deixe, tá acontecendo, às vezes... É o fim dos tempos, é o sinal dos tempos. É o sinal dos tempos mesmo? É o sinal dos tempos, a separação do joio e do trigo. As coisas estão acontecendo numa velocidade, né, acelerada. Você vê, nós já estamos em outubro, às vezes não percebemos como passa o tempo tão rápido, né? Passa rápido demais. Porque estamos no meio de uma engrenagem que, assim, nos arrasta e acaba, se nós não tivermos uma vigilância muito grande, a gente acaba que sendo arrastado por isso e deixamos de lado, né? Priorizamos a materialidade, as necessidades, os desejos, os anseios e não cuidamos daquilo que na verdade é o único que realmente importa, que é o nosso lado espiritual. Nós estamos sendo levados, sim, principalmente por conta desses telefoninhos que nós estamos, são úteis aqui para a gente, né? Mas as pessoas estão muito focadas nisso e reagindo rapidamente às opiniões. Outro dia me disseram que tem lá em cima uma briga muito grande entre o bem e o mal. Creio lá nisso? Em cima, aqui embaixo e dentro de nós. Porque eu vejo a gente como um peão nessa história inteira, não é? Então, Neuza, essa briga entre o bem e o mal precisa se deixar bem claro que ela acontece dentro do nosso coração. As pessoas muitas vezes consideram o mal como alguma coisa externa a nós. Verdade. Né? A figura ainda do Satanás, né? Do maligno, daquele que faz o mal, não existiria se não tivéssemos um pouco dele dentro de nós mesmos. Então, essa briga acontece a todo instante. É aquela história dos dois lobos, né? O lobo do bem e do mal que temos dentro de nós. Qual dos dois sobrevive nessa guerra? Aquele que a gente alimentar mais. Então, temos que ter cuidado. E no caso aí, o celular, de maneira geral, as mídias, elas são muito úteis, promovem encontros, reaproximam pessoas, dão oportunidade de muita gente, às vezes, que não consegue falar pessoalmente, falar o que quer, mas também a gente tem que ter muito cuidado. Você colocou bem, quando você disse reagimos. Toda reação, na verdade, não é uma ação voluntária nossa. Não é uma ação pensada, não é uma ação em que o espírito está no comando. A gente reage a algum estímulo, mas, na verdade, o que é que realmente gostaríamos de ter feito? Quando nós agimos, aí é diferente. Aí a nossa vontade, que é um atributo do espírito, age. Então não importa. O ser humano então está um robô hoje. Ele não sabe mais qual é a sua real vontade. Exatamente, justamente porque ele não se conhece. O que está escrito lá no oráculo de Delfos, na antiga Grécia, né, que era consultadíssimo na entrada, conhece-te a ti mesmo. Exatamente. Só quando a gente se conhece, quando a gente sabe realmente quem somos,
é que temos a chance de nos corrigir, desenvolver virtudes, eliminar não virtudes, para que possamos nos tornar uma pessoa melhor, primeiro para nós mesmos e depois para os outros. Quando não temos essa distinção clara no nosso consciente, porque muito de nós está no inconsciente, quando nós não temos isso muito claro, nós não agimos, nós reagimos de acordo com os estímulos que recebemos. Então, se alguém nos ofende, alguém nos ataca, alguém nos traz alguma coisa ruim, se você estiver sereno por dentro, se você estiver em harmonia, aquilo não te afeta. Exato. Se eu vou te dar um presente e você não o recebe, na mão de quem que fica? Na minha. É a mesma coisa com relação a uma ofensa. O problema, Neuza, é que quando não temos essa serenidade, que só é conquistada quando nos conhecemos, sabemos... Isso leva tempo, né, doutora? Muito tempo. Isso leva tempo. Às vezes mais de uma encarnação, mais de 2, mais de 10, mais de 1000, aí depende de cada um. Da vontade, do empenho, da disciplina e do rigor em querer colocar realmente a melhora como um objetivo da vida. Então você pode pretender estar melhor de alguma coisa, mas continuar, por exemplo, comendo o que não deve. Isso é falta de autocuidado. Você pode continuar sedentário, isso é falta de autocuidado. Vai bebendo mais do que devia. Bebendo mais do que devia, ou cultivando o vício, seja ele qual for. Isso é falta de autocuidado, é falta de autoamor. Então são tantas as forças, por isso que Jesus dizia que a porta da salvação é estreita e a da perdição é larga, porque nós temos vários estímulos materiais o tempo todo nos convidando aquilo que é gostoso, que é mais fácil, o mal que não é dá sedutor, trabalho, né? Extremamente sedutor. O mal é sedutor. Extremamente não sedutor. Então, olha, está tão bonito, olha que gostoso, olha, vamos lá. Por isso também que Santo Agostinho dizia, prefiro a crítica que me corrige do que o elogio que me corrompe. Não é? Então, e aí a gente aprende. Aí a gente aprende. E é difícil, né? Se ouvir crítica não é fácil. Não é fácil. Agora, quando você encara a crítica como uma oportunidade de crescimento, aí as coisas mudam. Mas, Heloísa, me conte uma coisa. As pessoas hoje em dia, elas não querem. Bom, a crítica não ouvir. Ouvir a si mesmo. E não é nada fácil ver o lado ruim da gente. Não é nada fácil ver esse lado escuro. Né? E eu vou citar até um exemplo que eu falo. Nesses últimos tempos, aliás, do final do ano passado para cá, eu vivenciei uma raiva enorme. Mas chegou num ponto, eu falei, mas eu não sou assim. Eu não penso isso. E eu tenho certeza que muitas das pessoas vivenciaram isso. Isso pega. Na verdade, porque existe também, né? Como é que funciona essa dissipação de energia? Sim, porque existe, Neuza, não só a questão da energia individual, mas existe a energia que rege tudo. E que ela tá o que a gente chama até de psicosfera, que seria assim uma soma de todos os pensamentos que vão se avolumando. E principalmente, né, de energia de frequência baixa, quanto mais baixa a frequência dessa energia do pensamento, e a gente sabe que isso é possível até de se medir, né? Por exemplo, um aparelho de eletroencefalograma mede, essa energia fica mais perto da Terra, quanto mais perto da Terra, mais difícil, mais dissipa. Mais exatamente. Então, às vezes, sabe aquela pessoa que você encontra, que se você não tiver com a guarda boa, você conversa com ela e você sai depois, nossa, eu tô meio mal. Peguei um quebranto. Exatamente, nada mais do que uma transmissão de energia. Assim como você encontra pessoas que você acha até que elas têm poder curativo, que você encontra com elas, você conversa, você dá um abraço, você sente aquela coisa boa, aquela energia, não é verdade? Isso é contagioso. Isso é mais sério do que a gente pensa. É assim, a gente sentindo esta raiva e reagindo da maneira como estamos reagindo no nosso país dessa maneira. O que a gente está fazendo é alimentar esse mal. Alimentar esse mal. Fortalecendo. Isso não significa, Neuza, que a gente tenha que concordar com tudo, que a gente tenha... O problema é a falta de respeito com quem pensa diferente. Isso. O problema é você não aceitar que uma pessoa tenha uma opinião contrária à sua.
O problema é você reagir sempre, né, de uma maneira, às vezes, vulcânica, né, a determinadas situações só porque elas não são da maneira como você gostaria que tivessem sido. Então, esse cuidado e principalmente a empatia que você tem que ter, ou seja, você tentar se colocar no lugar do outro e entender por que ele está reagindo da maneira como está, ou te tratando da maneira como está tratando, é que eu acho que vai fazer toda a diferença para o seu aprendizado. O Dalai Lama falou uma vez numa conferência, dessas muitas que ele dá para o mundo inteiro, que ele diz, sem um inimigo, entre aspas, né? Porque eu acredito que você não deve ter inimigo, eu também não tenho inimigo, às vezes a gente pode Espero que não. Pessoas que não nos queiram bem, mas inimigos, graças a Deus, acho que não, né? Mas sem esse inimigo, entre aspas, nós não conseguimos desenvolver nossas virtudes. A gente precisa sempre de alguém que espeta, alguém que cutuca, alguém que é difícil. Esse sim, nós deveríamos agradecer pela presença dele na nossa vida, porque na verdade ele é um mestre. Fulano me irrita profundamente, é o seu aprendizado. É o seu aprendizado. Não é? Então, e isso facilita a vida da gente. Quando a gente começa a entender esse mecanismo, a gente vive muito melhor. Nós estamos falando, eu estou sentindo que a gente está falando, mostrando a todos vocês a ciência dentro da espiritualidade. Mas tem gente que não consegue entender isso, que existe uma ciência dentro da espiritualidade e que espiritualidade é uma coisa e ciência é outra. Não é, né? Não é. Aliás, tem aquela célebre história de Pasteur, né? Quando ele disse, né? Quanto mais ciência, quando você tem pouca religião e muita ciência, você se afasta de Deus. Quando você tem muita religião e muita ciência, você se aproxima dele. Na verdade, ciência e religião estão intimamente ligados. Tanto que os famosos cientistas, os teólogos... Vamos mudar a religião para a espiritualidade? A espiritualidade, pronto, é até melhor, para não colocar tipo rótulo, né? Tipo rótulo, e eu fico um pouco preoccupada, porque daí as pessoas acabam entrando em conflito, que religião liga a igreja. Exatamente. E não necessariamente. E não necessariamente não isso. Necessariamente. Né? Não necessariamente. Deixa eu só dar um alôzinho na Iraci Torres, que está aqui, dando um alô para você. Manda um abraço Chile Carvalho, ela. A Maria, que linda, Eliana Janico, todo mundo aqui. Um beijo para elas. Aprendendo. Como é que as pessoas hoje em dia acabam discutindo essa coisa da religião, porque a minha religião é melhor que a sua? Não concordo. Eu fico um pouco preocupada com isso, doutora. Aliás, bastante preocupada, porque sinto que as pessoas colocam a sua igreja, o seu pastor, o seu padre acima de Deus. Eu acho isso meio temerário. Mas então, sabe, Neuza, eu acho que são estágios, né? Eu acho que tem pessoas que ainda sentem essa necessidade, porque ainda precisam se sentir mais, ainda precisam saber que estão no melhor. Quando você passa dessa fase... poder também, por que não dizer isso? Mas quando você passa dessa fase, que você entende que todos os caminhos levam ao Pai, você não tem mais... Eu frequento uma casa espírita, todo mundo sabe, eu faço palestras lá no grupo da Fraternidade do Irmão Altino, mas não tenho problema nenhum em assistir uma missa, principalmente lá da Fazenda, que a gente é voluntário lá também. Então, fui recentemente até lá assistir uma missa do Frei Hans. E é uma delícia ouvir, né? Ouvir. E adoro muito do que o budismo fala em relação ao respeito, né? Em relação à compaixão. Eu acho que cada vertente, você tem que aproveitar o melhor de cada um. Você não precisa de um rótulo, eu sou isso, ou eu sou aquilo. O importa é o seu comportamento depois que o sermão acaba. Porque se a gente for observar esses ensinamentos, todos eles, cada um à sua forma, falam da mesma coisa. Da mesma coisa. Não é? Quando o sermão acabou, quando você saiu do templo, da igreja, onde você foi, aí é que vem a parte boa. Aí que interessa saber se você realmente está... Eu acho que a religião, agora falando em si, é muito boa, seja ela qual for, porque ela é a bússola. Todo mundo fala, eu não vou em nenhuma igreja, mas eu faço bem, tá bom. Eu acho muito legal. Mas você estuda mais as coisas de Deus ou do seu espírito superior, ou como você queira chamar, da espiritualidade de maneira geral, se você estiver vinculado a algum lugar.
Eu aprendi muita coisa lá no Irmão Altino, entendeu? Até a respeito de questões bíblicas, né, que a gente não conhecia. Eu procuro estudar, de alguns grandes teólogos da própria Igreja Católica, até São Tomás de Aquino, grande, né, Santo Agostinho. Quer dizer, são coisas que, se você não tiver vinculada a uma religião, fica mais difícil de aprender. Difícil. Você pode até ser um autodidata, né? A religião, então, te leva... Porque eu tenho que contar. Ela me mandou um videozinho falando de espiritualidade e saúde mental. É. Maravilhoso. 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 Intimamente ligados. Intimamente ligado. Inclusive, esse palestrante que eu te mandei, o Haroldo Dutra, é uma pessoa muito elevada do termo de conhecimento, de teologia, de moral cristã, do próprio espiritismo, e ele dizia do porquê, né, desse alto número de suicídios que a gente está vendo agora, né, das coisas que estão sendo, justamente porque as pessoas se apartaram de Deus, né, e quando você, porque Deus significa amor em sua plenitude, né, a plenitude do amor é Deus, e quando nós cultivamos esse amor nas suas diversas maneiras, que a gente passa, a gente estagia o amor em diversas formas, né? O amor eros de pessoa para pessoa, o amor, vamos dizer, da família, da né? família, o amor fraternal. fraternal. E quando você chega no amor ágape, que é o amor do Cristo, que é aquele amor incondicional de qualquer pessoa para qualquer pessoa, você começa a entender a profundidade do que o Cristo quis dizer quando ama teu Deus de todo o coração e ao próximo como a si mesmo. É um amor que tem que começar aqui dentro. Hoje em dia o amor está mais meu do que seu, né? Exatamente, para a gente exercitar isso. Então, enquanto você não tiver esse conceito muito claro, você vai continuar interpretando as coisas que as pessoas fazem para você de uma maneira pessoal, que te desequilibra, te desestabiliza, né? E que faz a sua vida ficar muito ruim. Quando você entende que muitas vezes o que você ouve, um impropério ou alguma coisa, uma ofensa, que essa pessoa provavelmente tem uma história difícil, essa pessoa teve um problema grande, essa pessoa ainda não aprendeu o que você já sabe, fica mais fácil entender e empaticamente aceitar e perdoar. Aquilo não é seu, é dela. Né? Que simplesmente ela está fazendo isso porque ela não está bem, na verdade. O que acontece que as pessoas se têm essa tendência de convencer, de tentar convencer as outras pessoas para o seu ponto de vista, para a sua intenção? Na verdade... É o ego maior do que qualquer outra coisa? E eu acho que é uma grande demonstração de insegurança quando você quer fazer com que a pessoa aceite só o que você está falando. Porque se você estiver muito certo disso, não importa o que a outra vai pensar. Aquilo que está certo, que está nítido, está claro para você... E o certo é simples, não é? É simples, é muito simples. É muito simples. Agora, atingir esse equilíbrio não é fácil. E tem dias que a gente consegue, tem dias que a gente não consegue, né? A caminhada é essa. Na verdade, eu acredito que a função da vida... e principalmente dos relacionamentos, Neuza, é a gente, através do amor, poder se curar. Porque todos nós temos as nossas feridas. E esse relacionamento estreito e muitas vezes difícil, principalmente com as pessoas mais difíceis para a gente, é que nos curam. Porque fazem com que a gente desenvolva virtudes. Nem que a gente desenvolva todas as potencialidades que estão dentro do nosso coração. É a teoria da semente do carvalho. O carvalho é uma árvore portentosa, enorme, né? Gigante, com um tronco enorme. Dá para acreditar que tudo aquilo que ele se torna está dentro daquela semente deste tamanho? Desse tamanho. Então, na verdade, é a mesma coisa que acontece conosco. Todos nós temos essas possibilidades dentro do nosso coração. Essas sementes que só precisam ser desenvolvidas, cultivadas e desenvolvidas. E aí, depois de um tempo, você começa a ver os frutos, né? Da sua paciência, da sua tolerância. Eu acho que a minha profissão me ajuda muito, porque aqui a gente, né, é um estudioso do comportamento humano. Então, muitas vezes, como uma pessoa se apresenta, você já tem uma ideia do que realmente está se passando com ela. Eu já fiz essa pergunta para você, mas eu vou fazer de novo. Quantos desses pacientes que entram, que você percebe assim, fala, não tem nada fisicamente? Olha, eu diria 90%. Tem, e assim,
Tem fisicamente, Isso é grande. mas mas sempre com a causa, a raizinha tá lá dentro, entendeu? Emocional, afetivo e espiritual. É muito interessante que... Pergunto agora, como é que podemos viver num mundo de hoje, com esse materialismo enorme, que as pessoas querem de qualquer forma e querem? Mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho carro, eu quero a casa, eu quero não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Pode-se ter tudo isso e ser um bom cristão? Pode-se. Na verdade, o progresso material existe, colocado por Deus na nossa vida, para que a gente faça bom uso dele. Não é pecado ser rico. Não é pecado ser rico. O problema é o uso que você vai fazer com esse dinheiro. Aí é que tá. E isso pode ser, na verdade, a fonte da sua desgraça. Ou pode ser como a Isabel, né, que foi rainha de Portugal, que era considerada santa, né? Santa Isabel foi considerada porque ela era a rainha dos pobres. Com toda aquela ostentação, ela se disfarçava e saía à noite com duas que ajudavam, duas assistentes, vamos dizer assim, levando comida aos pobres, escondido do rei, para que o rei não soubesse. Porque ele não queria que ela se misturasse àquela população. A gente sabe que tem uma pessoinha que anda fazendo isso de noite, escondidinho, não tem? Tem uma pessoinha que vive lá em Roma. Tem. Essa pessoinha sai de noitinha aí. Exatamente. Então, são exemplos, assim, de pessoas que fizeram muito bom uso da riqueza, que não pensam só em si. A grande chaga da humanidade, Neuza, é o egoísmo. É verdade. A pessoa, quando só pensa nela, dificulta muito. Se você tiver, por exemplo, o que você quer da vida, se você for perguntar, você fala, eu quero a felicidade, né? A pessoa vai dizer. Tira o eu, porque o eu é o ego. Então, você já começou, vamos reduzir essa frase. Só para mim. O quero é o desejo. Tudo que você vive, tira. Sobra o que para você? A felicidade. Então, se você tirar o eu, que é o ego, não pensar só em você. Se você tirar o quero, que é o desejo, você fica feliz. Então, na verdade, a razão de todo o sofrimento humano se baseia no desejo. Porque você sofre para ter aquilo que você quer e depois você sofre com medo de perder. Exatamente. Então, se você tira o desejo, você... A coisa foi. Exatamente. Ela vem. Agora, vai, é difícil, vem. É lógico. É muito difícil. Eu acho que nesse aspecto, os orientais até estão um pouco mais na nossa frente, né? Mas estamos caminhando. Deus é misericordioso e nos dá a chance de, a cada novo dia, recomeçar. Essa fala sua me lembrou de uma outra que eu escutei a semana passada, que diz o seguinte, falando sobre depressão nas pessoas. E a pessoa falou uma frase que a princípio eu falei, mas como fala isso? Todo deprimido, em primeiro, é um grande egoísta. Eu não diria... Eu falei, opa! Né? Eu falei, mas peraí, né? Chocou. Eu não diria egoísta. Nós espíritas consideramos a depressão como um sinal de uma grande revolta, de alguma coisa que tenha acontecido. Então, o deprimido, agora, veja bem, é muito importante dizer que isso não é uma coisa consciente, Neuza. Não é por maldade do depressivo, não é porque ele quer fazer mal para ele ou para alguém que conviva com ele. É uma coisa que está ainda, não está clara a situação aos olhos dele. Então, alguma coisa que aconteceu... Ele tem um sentimento, na verdade, de revolta, é isso? De revolta. Ele não conseguiu trabalhar aquilo dentro dele. Então, ele fica sempre pensando em coisas do passado, em coisas que já aconteceram, e isso trava a vida dele no presente. Diferente do ansioso, que o problema do ansioso já é em relação ao futuro. E as duas coisas costumam andar de braços dados. Ou seja, tanto o ansioso quanto o depressivo não vivem o presente. O aqui e agora. O aqui e agora. Que, na verdade, seria o que nós todos deveríamos fazer a todo instante. Exatamente. Viver o aqui e o agora. O problema é que a gente ou está remoendo o que passou, ou por mágoa, tristezas do passado, lembrando das coisas que fica não com o mesmo aconteceram. pensamento martelando. Exatamente. Ou está vivendo no futuro. Será que eu vou conseguir? Como vai ser? Será que vai dar? Enfim, com medo daquilo
que ainda nem a gente sabe se vai acontecer, porque nem sabemos se vamos estar aqui amanhã. Eu falo, eu não posso não terminar essa frase, né? Exatamente. Puf! Então, a gente, por isso que viver o presente é fundamental. É a base, inclusive, de um tipo de meditação que fala, viva o aqui e agora, cultive o presente, coloque atenção plena naquilo que você está fazendo. A prática de meditação por atenção plena é isso. Você está atento a cada movimento. Tem uma história interessante de uma pessoa que foi num retiro zen budista e porque queria aprender. E uma das primeiras coisas que foi dito a ela é que ela não poderia falar por 15 dias. Ela teria que só observar. Ela falou, ai meu Deus, será que eu aguento 15 dias? 15 dias com silêncio. Ela andava até com uma plaquinha dizendo né, que está em silêncio. E ela começou a observar que quando ela ia tomar o café da manhã, vinham os monges com aquela túnica e com a manga deste tamanho. Aí ela disse que quando chegavam na vez dela, para entregar o chá e despejar o chá na xícara, ele tinha que enrolar toda a manga no braço e colocava o chá. Ele saía dali, é lógico, a manga desenrolava e ele fazia o mesmo processo para outro. Ela ficava incomodada, mas ela não podia falar, ela estava no silêncio. E foi a primeira coisa, quando ela acabou os 15 dias, que ela pôde falar, então o mestre chegou e disse, o que você tem a dizer? Ela falou, pelo amor de Deus, me explica a razão daquela manga imensa que atrapalha o monge na hora dele servir o chá. Ele sorriu e disse para ela, aquela manga tem uma função. Ela falou, é de atrapalhar? Ele falou, não, de fazer você prestar atenção no que você está fazendo, nem que seja só para servir uma simples xícara de chá. Entendeu? Quantas vezes, Neuza, a gente está dirigindo completamente alheio ou está falando no celular, escrevendo alguma coisa, vendo um programa na televisão, entendeu? Na verdade, você não está... Hoje eu errei o caminho para vir aqui. Você não está presente em nenhuma das situações. Não é verdade? Isso acontece. Por quê? Porque você não está plenamente concentrada. Estava aqui ouvindo o pensamento, pensando em outra coisa, e errei a rua. Falei, não era pensamento. E aí você naquela. não está plenamente concentrado naquilo que você deveria estar. Então, a meditação que foca a atenção plena é isso. É você estar, enquanto está fazendo uma coisa, com a sua atenção totalmente focada naquilo. Dizem que a mente da gente se equipara a um macaco numa loja de louças, né? Não. Então, ela vai, o macaco pula daqui, pula dali, e os estragos vão acontecendo. Então, a gente tem que ter muito cuidado e dominar essa coisa do pensamento. Exatamente. Não ficar tentando controlá-lo, mas simplesmente deixar que venham e saiam. Venham e saiam. Até uma hora que isso aí se torna tão automático quanto respirar. Quantas vezes você já pegou o telefone para entrar no WhatsApp para falar com a Heloísa e daí no meio do caminho você falou com 13, 15, 20 pessoas e não sei quantos grupos e falou, o que eu vim fazer aqui mesmo? O que eu vim fazer aqui mesmo? Para que eu ia escrever? Esqueci. Esqueci. Quer dizer, eu acho que nós estamos vivendo um grande aprendizado mesmo. Um grande aprendizado. Então, os tempos antigos não eram assim. Não eram realmente. A gente tinha mais tempo para aprender, posso dizer isso? Na verdade, assim, naquela época a gente não tinha, né? Fax, telefone celular, multimídias todas, né? Então, o que a gente fazia naquela época? A gente conversava. Então, que delícia! As pessoas conversavam, né? Sentavam na calçada, de final da tarde. Isso acabou, né? Hoje em dia não tem mais. Você vê dentro das próprias casas, as famílias, cada um com seu celular, totalmente isolados. Às vezes a mãe quer falar com o filho que está no quarto e manda mensagem, vem aqui. Tem cabimento um negócio desse? Mas existe, viu? Isso é muito sério, isso aí existe. Já vi isso na mesa. Eu assumi assim, lógico que se eu tiver alguém grave internado, eu não vou fazer isso. Mas quando eu vou sair, se eu vou a um restaurante, alguma coisa assim, eu não levo o celular. Porque eu for lá para sentar, para jantar, para comer. Perfeito. Entendeu? Não levo. Eu me lembro de uma coisa que eu rachei de rir do Datena, o Datena contando que ele foi jantar ou não sei, almoçar num restaurante em São Paulo e um cara, não sei se era... Você assiste Datena? Não, foi num programa de entrevista que ele foi. E ele falando desse celular, que ele detesta, que ele disse que tinha um cara numa mesa do lado falando sobre ducha de banho.
Acho que devia ser representante comercial, coisa. Ele falou assim, olha, você pode perguntar, o cara falava tão alto, e o tempo todo do almoço o cara estava falando sobre isso, que você pode perguntar sobre ducha para mim, o que você quiser, que eu aprendi tudo, porque era inevitável escutar, porque o cara falava muito alto e passou comendo e falando sobre as duchas com alguém, e o Datena obrigado a escutar tudo aquilo. É o fim da picada. E muitas vezes a gente vê isso no restaurante, muitas vezes, não é possível. Você está ali e a pessoa atende e fica falando alto, coisas que, né, não são para local público, né, Neuza? Então fica difícil. Um beijo, Maria Cláudia, um beijo, Denise. Então é muito bom, sim, ouvir. Eu gosto, porque eu saio bem, coitada. Ela pode ficar cansada, mas eu saio Para mim é um prazer. Olha, a espiritualidade. Então, você vê que está tudo interligado. Olha que roda que nós fizemos. Exatamente, viemos parar aí, né? Viemos parar aqui. Está tudo interligado, a nossa saúde física, a nossa saúde mental, a nossa vida no dia a dia, o que queremos para a vida, o que podemos ter de bens materiais, o que fazer com eles. Exatamente. Todos ligados. Tudo ligado, né? O grande problema, Neuza, é do homem achar que ele não faz parte da grande orquestra da criação. Nós não somos apartados um do outro, isso é ilusão. As pessoas não têm essa consciência ainda, Luísa. Nós estamos tão intimamente ligados que Buda dizia que eu não posso ser feliz enquanto um ser humano ainda sofrer. Aliás, São Francisco dizia nenhum ser vivente, não é? São Francisco já estendia isso para os animais, para as plantas, para o meio ambiente. Então, tudo que fazemos, Neuza, pela lei da causa e efeito, invariavelmente nós vamos colher amanhã. Então não adianta eu imaginar... que eu andei dizendo muito não e ando escutando muito não. Não é? Por isso que temos que ter cuidado, né? Porque a lei de causa e efeito ela é tão perfeita assim como é a lei da gravidade. Assim como os planetas giram sem se chocar, assim como o sol amanhece todas as manhãs, né? Todas as manhãs amanhece, é dureza. Aparece todas as manhãs... a gente tem que entender que essa lei, tudo que eu faço reverbera e volta no meu sentido novamente. Então, se a gente se sentisse muito mais ligado aos animais, não haveria crueldade animal. Se a gente se ligasse mais nas coisas dos planetas, as plantas, né? As águas, né? Tanto do mar quanto dos rios, não haveria poluição. Se a gente tivesse mais respeito pelo irmão, a gente não faria para ele as coisas que a gente não gosta. É muito simples. Se está em dúvida se você deve fazer uma coisa ou não, faz essa pergunta. Se fosse comigo, eu gostaria? Se a resposta for sim, vai lá e faz. Não tem o que pensar. Se for não, se abstenha. Se você usar esse crivo, você já elimina tanto problema da sua vida. Eu acho que as pessoas assim falam, ai, Luísa, parece que você vive só no paz e amor. Não é. Eu tenho estímulos. Você fica brava? Fico. Fica nervosa? Fico. Irritada? Fico. Diz não. Digo, uma das coisas melhores que eu aprendi na minha vida foi dizer não, mas dizer não de uma maneira assertiva, sem ofender, sem derrubar, não usar aquele não para destruir a pessoa, usar aquele não para ajudar, porque muitas vezes a gente ajuda muito mais alguém dizendo não do que concordando. Exatamente. A gente, é fácil você falar sim para tudo para se livrar do problema, né? O duro é você falar não e explicar esse não, por que que esse não tem que ser não. É dificílimo hoje, Neuza, quem se propõe a fazer o papel de chata. Você não gosta de mim, você está me massacrando. Não. O não é muito mais educativo do que o sim. É muito mais. Então, uma das grandes conquistas que você pode fazer na sua vida é aprender a dizer não. Mas o não que derruba. É o que ela está falando, de comunicação não violenta. Não violenta, de comunicação. Um não que não derruba. Exatamente. Outro dia eu disse um não que estou com ele até agora. Neuza, a raiva é um sentimento comum ao ser humano que nasce com ele e que pode ser usado, às vezes, até como um bom estímulo. Eu fiquei com raiva desse exercício que eu não consegui fazer, pois agora eu vou treinar mais até conseguir fazer ele corretamente. Não é? Um jeito bom de usar a sua raiva. Assim como o medo. Exatamente. Né? Tudo. O problema, Neuza, é você estar no controle. Você imagina o seu espírito como sendo o cocheiro. A carruagem é o seu corpo físico.
Entendeu? Se Mas agora eu tenho que te perguntar, existe um outro espíritozinho, às vezes, te cutucando, não tem? Exatamente, vamos falar sobre isso. Só concluindo o exemplo da carruagem. Tá. E o cavalo, nosso emocional. Então, você imagina que o cocheiro segura a rédea do cavalo, para que o cavalo o leve aonde ele quer ir. A carruagem pode quebrar, que é o corpo físico, não é verdade? Agora, se você não imprime na rédea dos seus cavalos, o cocheiro não imprime a força necessária para manter esse cavalo na linha, o emocional vai levar você para o precipício. Agora, você falou uma coisa muito importante, que é o fenômeno da obsessão, que a Igreja Católica chama dos demônios, né? Das forças ruins, do mal. O fenômeno da obsessão só existe porque ainda temos dentro da gente coisas que atraem obsessores. Se a gente não tiver nada de problema, ele pode até chegar, mas ele não encontra a sintonia da vibração. Para que um obsessor haja na sua vida, ele tem que encontrar em você a sintonia. Nossa, eu vou ter que voltar 35 milhões de reencarnações. Todos nós estamos indo e voltando, né, Neus? Nós já estagiamos em todas as fases aí do planeta. A gente estava ali, desde as cavernas. E muitas vezes as reminiscências dos nossos Tiranossauro Rex é que querem aparecer. Quando alguém fecha você no trânsito, quando alguém mete o carrinho na sua frente do supermercado. Não é? Vamos dar a situação. Como é que você faz, corriqueira. Você respira? Eu respiro, conto até 10 e penso, isso aí é tão pouco. Vai ver que ela está com muita pressa, entendeu? Deixa ela passar na frente. O que eu vou fazer, Neuza? Você acha que você vai se indispor com uma pessoa? Eu acho que muitas vezes com um comportamento mais complacente, como esse, você acaba ajudando a pessoa, porque ela presta atenção. A gente, Neuza, ensina muito mais com os nossos exemplos do que com aquilo que nós falamos. Não é verdade? Então, se a gente exemplifica no momento quando a pessoa grita com você, você pode chegar para ela carinhosamente e dizer, escuta, por que você está falando tão alto? Eu estou tão pertinho de você. Está gritando por quê? Você está gritando por quê? Tá bravo por quê? Você já dá uma baixada ali naquela vibração, né? Beto Alckmin, terra, água e ar. Tudo que está dentro está fora de nós. Esses 3 elementos existem em nós. Se não cuidarmos, o que será do planetinha? Exatamente. É isso aí, Beto. Exatamente. É isso. Os tudo nossos tá rios somos nós estamos secando. Todos intersomos. Oi? Estamos secando? Pois é. Como seres humanos, já que os rios, nós somos uma coisa... Os rios estão secando. A nossa poluição mental, né? Aparece na nossa conduta quando joga as coisas na rua, né, Nilza? Quando você vê tão maltratada a cidade. Tão maltratada. Você vê, colocaram aqueles containers, né, para colocar o lixo, a pessoa joga fora. Do lado de fora. Do lado de fora, entendeu? Você vai ali naquele bosque da amizade, você vê que aqueles trailers que ficam vendendo lanche, no dia seguinte é o caminho, de manhã eu vejo ali a sujeira que fica, né? O rio ali do lado, qualquer ventinho, qualquer chuvinha vai levar aquilo para o rio. É uma tristeza, né? Então, segunda-feira assim, eu fotografei 2 sacos de lixo jogado por um dos carrinhos de lanche. Aí quando eu publico, ficam bravas comigo. E depois, que eu sou do contra. Neuza, e depois reclamam da prefeitura. Entendeu? Gente, foi o prefeito que foi lá jogar o lixo ali? Não foi o prefeito que foi? Foi alguém da administração? Não. É cada um, isso que eu falo. A consciência, a cidadania... Tem o container ali. A consciência e a cidadania, Nilson, fazem com que você reflita que a sua atitude é mais uma num contexto que, se todo mundo fizer a sua parte, o negócio vai bem. O negócio funciona, mas não é mais fácil meter o pau na rede social, não é? Falar. Eu acho que as críticas são muito bem-vindas. São. Uma administração, seja ela qual for, eu li um artigo seu. Você viu, né? Li. Qualquer uma. É isso que eu falo, não pode negar o que os outros prefeitos... contribuíram. Todas contribuíram. Quer dizer que para mim ser boa, eu tenho que massacrar dos outros? Não. Agora, meu Deus, o que está sendo bom tem que ser falado. Olha só quantas coisas boas estão acontecendo na cidade. Não tenho cargo na prefeitura, já aviso, sou funcionária de carreira, porque as pessoas acham que eu defendo. Não, eu só defendo aquilo que é bom. Como certo. Na época do Francisco Carlos eu defendi, porque ele também fez coisas boas, como na época do Júnior Filipe, eu também defendi, porque também foram coisas boas. Não existe isso, gente, essa divisão
só atrapalha. Só. O que faz bem é a união. Olha, prefeito, isso aqui não tá bom. O senhor fez isso, mas deixou isso aqui de lado. Por favor, vamos fazer. Não, chegam com impropérios, com ofensas pessoais, com coisas que não vão acrescentar em nada e cria uma animosidade que não precisa. O que eu acho que as pessoas precisam entender, e principalmente os políticos, que se eles estão inaugurando um prédio, por exemplo, o espaço multiuso da prefeitura está lindo. Alguém querendo me vender dinheiro, eu não quero. Porque começou lá atrás. Não é? Né? Aí quando falaram, nossa, o prefeito que fez lindo, fez. Mas olha, começou lá, aí eu fui citando, começou com quem? Com o prefeito Nelson Matídios, que foi bater de porta em porta para os outros prefeitos assinarem para virar estância turística. Com o prefeito Francisco Carlos que fez isso, com o Júnior Felipe que fez isso, para chegar até aqui. Então, tem um histórico nessa história. Tem um histórico que, sabe? O que importa é o mas bem ele comum. não fez, eu que estou fazendo. Eu não sei o que aconteceu lá porque ele não fez. Exatamente. O bem comum, ô Neuza, é o que importa, é o resultado final. É o todo chegando nessa finalidade que é ajudar a cidade, é melhorar a situação, é melhorar. Então não precisa fazer essa coisa as pessoas reagem e não agem. O que está acontecendo com esse nós e eles? Pois é. Porque nossa, se isso a gente então faz na política uma crítica, você então é a favor do fulano. Eu falo, mas o quê? Peraí. Eu falei, Heloísa, essa blusa não ficou bem pra você. Então por que você acha que eu tenho que me vestir igual fulano de tal? Entendeu? É um absurdo. Mas isso que eu falo pra você, isso vem da falta de tolerância, da falta de respeito pela opinião do outro, né? A pessoa pode achar horrores daquele candidato, mas então guarde pra ela. O seu candidato ser bom não significa que nenhum outro mais preste. Entendeu? E essa divisão, você viu como é que está o país, né? Você não pode agora falar absolutamente nada. Porque se colocaram duas coisas, né? Ou você é Lula ou você é Bolsonaro. Hoje em dia o negócio está assim. Não, eu não sou nem Lula e nem Bolsonaro. Eu não sou nenhum dos dois. Para mim não tem espaço. Porque se eu condenar alguma coisa que o Bolsonaro falou, você é da esquerda. Meu Deus do céu. Se eu falo alguma coisa contra o Lula, você então é bolsonarista. Não, eu não sou nenhum e nem outro. Quero deixar bem claro. Todos nós fazemos boas coisas e todos nós fazemos coisas ruins. É lógico. Bom e o mal. Não existe o preto e o branco, né? Existe cinza. Agora, pergunto, por que nós estamos vivendo isso, hein? É um castigo? Eu acho que faz parte do processo evolutivo. É o processo mesmo de... eu comparo, sabe, igual assim, né, dia de faxina na minha casa, eu detesto ficar lá, eu saio de manhã e só volto de tarde, porque fica tudo de perna pro ar, e eu reclamo, falo, por que você não arruma só aqui primeiro? Não dá, tem que tirar tudo. E aí ela põe tudo pra cima. Aí quando eu volto à tarde, tá tudo bonitinho, cheirosinho, gostoso. Aí eu digo, realmente, para se arrumar, o caos tem que estar instalado. Eu acho que é assim. É isso que nós estamos vivendo. Eu acho que é a teoria do caos. Eu acho que nós estamos vivendo isso. Eu acho que vai chegar uma época... Não é só no Brasil, né? Tem mais essa. Não, é no mundo. Isso é no mundo. Eu acho que as coisas estão acontecendo para melhor, ô Neuza. Eu sou uma pessoa muito otimista. Eu acho que Deus e as forças espirituais não estão alheias a esse processo todo que está acontecendo. Já sabia que isso ia acontecer, isso né? Tudo Já sabia que ia acontecer. É do mundo inteiro, né? Então, você vê, às vezes, uma grande catástrofe, né, que acontece, por exemplo, um tsunami, que nem aquele da Indonésia. Olha como o mundo se mobilizou e parou para pensar em solidariedade, em fraternidade, em ajuda. Então, tudo tem dois lados, tudo a gente tem que pensar que ocorre, por quê? Porque nós estamos vivendo um momento de transformação. Eu acredito que seja para melhor assim. Porque se a dor é a nossa melhor professora, enquanto nós não tivermos ainda essa visão de que seria muito melhor se aprendêssemos pelo amor, a gente vai ter que sofrer um pouquinho para aprender pela dor, né? Deus sabe o que faz, Deus é justo e bom. Tá boa a prosa, não tá? Eu tô vendo quanta gente assistindo, quanta gente está passando aqui, mas ela tem que almoçar. Nós temos, né, Nós temos, e ela vai ter que voltar para trabalhar. Com certeza, daqui a pouquinho. Por isso, você que nos assistiu, está aí nos assistindo, tem um botãozinho embaixo aí do seu Facebook, compartilhar. Isso. Embaixo do seu Instagram, a setinha assim, clique, manda lá. E essa boa prosa tá aqui
nós vamos colocá-la... E nem falamos de medicina hoje. Hein? Não falamos de medicina. De hoje jeito nenhum. Nós só... falamos de saúde. Espiritual, que faz parte da saúde também. Exatamente. Não é verdade? É que é isso que nós temos que aprender. O que eu aprendi, tanta coisa aqui, porque eu estava precisando ouvir isso aqui hoje, né? Eu estava irritadíssima. Todos nós estamos precisando o tempo todo. E aprendendo a me equilibrar, é isso. Não é? Senão Exatamente. o planeta vive uma bomba atômica. Neuza, cada vez que a raiva que a raiva aparece, você tem que lembrar o seguinte: eu estou no controle. Ela continua existindo. Mas se você não a exterioriza em forma de violência, nem de agressão, nem de tom alto de voz, nem nada, uma hora você tem um domínio tão grande que você vai perceber, mas parece que eu não tenho mais raiva. Mas eu não vou ficar com úlcera, vou... Não, porque você trabalhou a emoção. Você fica com úlcera quando você tem a raiva e você não sabe lidar com essa emoção. Aí ela vai furar o estômago, vai infartar o coração, vai fazer o que for possível para sair. A emoção que vira doença é a emoção não trabalhada. Emoções trabalhadas não viram doença, viram aprendizado. Esses dias falei para uma pessoa, falando dessas discussões de política, eu falei, escute, não fique batendo boca. De jeito Você vai nenhum. botar a raiva lá, você está municiando o mal. Se o mal está muito perto, reze para ele. Exatamente, mande luz. Exatamente. É justamente esse efeito contrário. Esse efeito contrário de você pensar no bem, cultivar o amor em todas as suas pequenas atitudes, é que vai transformar o mundo. Eu não consigo rezar por aquele imbecil. Eu falei, bom... aí complica. Aí complica. Aí o imbecil vai ficar mais imbecil ainda e mais forte ainda. Exatamente. Se a gente tiver empatia, né? E se a gente for muito mais severo nos nossos julgamentos conosco do que quando somos com os outros, lembra do apontar, né? Quando você aponta para alguém, você tem um dedo para a pessoa e 4 virados para você aqui, né? Então, toma cuidado. Tome cuidado. Querida, obrigada. Deus te abençoe. Foi um prazer. Obrigada novamente. Até a próxima. Essa aula maravilhosa estará no YouTube Neuza Cipolli hoje à tarde. E compartilhe, porque eu acho que muita gente precisa ouvir o que essa mulher falou aqui hoje, hein? Um beijo. Gostoso? Beijos para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Até a próxima.